Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Fora da Caixa Despertar. Eu sou Herbert Oliveira, estou aqui com mais um tema para que a gente possa abordar hoje, contando com o apoio de vocês. Para você que não é inscrito, se inscreva nesse canal, compartilhe, ative o sininho para que ele possa ganhar relevância e que possamos ganhar muitas vidas aí. O acordo de paz entre Israel e Emirados Árabes Unidos, a profecia, né? O que aguardar disso? Bom, esse assunto ele foi tema da semana passada, né? Estou trazendo hoje o assunto, né, recente, para que possamos abordar, né, talvez enxergarmos de outra forma, como sempre fazemos aqui nos nossos vídeos, nesse canal, né, e queria contar com a colaboração de vocês, né? Então, vamos lá. Na semana passada, mais especificamente dia 14, né, foi elaborado o acordo de paz mediante, né, a intermediação dos Estados Unidos, né, na pessoa do Donald Trump, e é uma coisa histórica, né, porque Israel, né, Israel é, estando em acordo exatamente com um país da Liga Árabe, da Liga Palestina, né, que é os Emirados Árabes Unidos, né, isso gerou muita confusão, né, em alguns pontos, né, e mais uma vez vamos de outra forma. Tá? Deixa eu trazer aqui a notícia rápido. Ele fala assim, né, com Trump, Israel e Emirados Árabes fecham acordo de paz. Apoio do norte-americano foi fundamental para Israel chegar a acordo para normalizar relações com Emirados Árabes, né? Washington, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira, dia 13, que Israel e os Emirados Árabes Unidos fecharam um acordo de paz histórico para normalizar as relações entre os dois países do Oriente Médio. No Salão Oval, o presidente Donald Trump, acompanhado por altos funcionários da Casa Branca, faz uma declaração anunciando o acordo de normalização total das relações entre Israel e os Emirados Árabes Unidos, nesta quinta-feira, dia 13 de agosto de 2020. Bom, foi no dia 13, né? Algumas matérias soltaram no dia 14. Mas, enfim, tá aqui, né, o acordo de paz. Eu não quero me alongar muito, tá? Mas o que eu quero dizer com isso, através da Bíblia, né, como a gente sempre retrata, à luz da palavra. Esse acordo, ele vem exatamente em um momento, né, crucial, onde certas situações vão começar a acontecer, e para muitos é muito bom, de fato é bom, né? Porém, como sempre retratamos aqui, temos que olhar além, temos que olhar no todo, né? 360 graus, em um contexto geral. O que significa esse acordo? Muita gente fala, né, teóricos, né, muita gente, teólogos, enfim, fala que é uma profecia, né, e que é uma profecia do Armagedon. Porém, eu, Herbert, não acredito nisso. Eu acredito que seja uma profecia, sim, mas não do Armagedon, e sim do início do princípio da tribulação. E eu digo por quê. Mas antes da gente entrar nesse assunto, vamos ver a repercussão disso, né? Principalmente por alguns países e por algumas ligas. Né? A Rússia, no ano de 2018, saiu essa notícia, né? Há 2 anos atrás. Rússia aumenta a influência no Oriente Médio, até mesmo entre os aliados dos Estados Unidos. Impulsionado pelo sucesso, Vladimir Putin está cultivando relacionamentos em todos os aspectos das divisões da região e garantindo um papel de longo prazo no processo. Gravem bem isso aqui, a Rússia, tá? A Rússia, ela tem uma influência enorme ali no Oriente Médio, com um contrapeso, né, contra o Ocidente, né, os Estados Unidos, mais especificamente. Porém, não é bem assim, tá? E não foi de bom grado exatamente para o Putin também esse acordo, porque fere algumas questões comerciais, né, e outras coisas mais. Aí vamos lá. Irã e Turquia criticam um acordo de paz entre Israel e Emirados Árabes. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, estaria cogitando romper relações diplomáticas com Emirados Árabes depois do anúncio do acordo. E está aqui, né,
Um dia depois do anúncio de um acordo de paz entre os Emirados Árabes Unidos e Israel, os governos do Irã e da Turquia criticaram a decisão. Através de um comunicado emitido pelo Ministério das Relações Exteriores, o Irã chamou o acordo de estupidez estratégica. O povo oprimido da Palestina e todas as nações livres do mundo nunca perdoarão a normalização das relações com o ocupante e o regime criminoso de Israel, afirma em nota. Já a Turquia acusou os Emirados Árabes de trair a causa palestina, visando apenas seus interesses particulares, enquanto trai a causa palestina para servir a seus pequenos interesses. Os Emirados Árabes Unidos se esforçam para apresentar isso como uma espécie de sacrifício pelos palestinos, diz o governo turco. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, é crítico dos países árabes que, em sua visão, não adotam postura firme diante de Israel. Olha só, é crítico dos países árabes que não adotam postura firmes contra Israel. O que, é que ele está aqui dizendo? Está instigando, né? Isso não é de hoje, vocês vão entender. O mandatário estaria cogitando suspender relações diplomáticas com os Emirados Árabes. Ok? O que eu quero dizer com isso, gente? Há uma profecia em Ezequiel 38, né, para quem nunca viu, ou para quem já viu e não associou, enfim. Né, basicamente fala do Vale dos Ossos Secos, né, em Ezequiel 37, vem 38, que fala de Gog e Magog, e 39 também. Onde eu quero... Herbert, mas o que tem a ver isso? Vamos lá. Essa guerra, né, ela é anunciada exatamente em Ezequiel, é uma profecia bíblica, né, uma profecia, obviamente, futura, né, não aconteceu ainda, e ela retrata exatamente uma aliança, uma coalizão de alguns países contra Israel. Né? Então, Gog e Magog é essa alusão, exatamente, alusão não, é o que vai acontecer, né? É o de fato o que vai acontecer, né? Esse ajuntamento, esse agrupamento contra Israel. Né? E eu separei aqui, né, um trecho dessa passagem, que ela fala assim, lá em Ezequiel 38, 10, 11, ele fala, né? Tu diz o Senhor Deus, vai acontecer nesse dia que os pensamentos entram em sua mente e você vai elaborar um plano maligno. 11. E você vai dizer, eu vou subir contra a terra das aldeias, não mudarás, irei contra... Não muradas, perdão. E você vai dizer, eu vou subir contra a terra das aldeias, gravem isso aqui, não muradas, e irei contra os que estão em repouso, que viver em segurança. Todos eles vivem sem paredes e não ter barras ou portões. Entendo por quê. Para quem não conhece Israel, eu nunca fui, né, mas obviamente a gente conhece pela TV, por vídeo, né, por estudar, espero um dia poder ir. Mas Israel ela é basicamente cercada por muros, né? Muros, portões, enfim. Né? Boa parte da cidade, logicamente, não é tudo, né? Mas boa parte tem esse cerco exatamente para poder ter uma proteção contra os ataques, principalmente, né, de grupos mais extremistas, como o Hezbollah, enfim, né? Estado Islâmico e outros, entre outros. Então existe essa barreira para poder criar uma proteção. Né? E aqui na profecia, exatamente de Ezequiel, ele fala, né? Eu vou subir contra a terra das aldeias e não muradas, irei contra os que estão em repouso, que viver em segurança, todos eles vivem sem paredes e não ter barras ou portões. Né? O que acontece? Essa paz as pessoas estão associando exatamente com o Armagedon. Não é ainda. Ele é o princípio da tribulação. Por quê? Essa paz ela vem agora com um país de uma liga. E isso está criando exatamente, né, uma contenda em toda a liga árabe, principalmente, né, entre os povos palestinos. E não agrada, né, a ninguém. Então, o que vai acontecer? O que eu creio, né? Que as coisas tendem a piorar, né? Os conflitos eles vão aumentar para que se prepare exatamente o terreno, né? Vai o anticristo. E quando o anticristo ele retornar, ele vai colocar, ele vai impor, né? Ele vai conseguir a paz, né? Que é a falsa paz, é aquele período que a gente sabe, né, um período de 7 anos de paz, tranquilidade entre o mundo árabe e as
nações do mundo, né? Então vai haver esse período. Exatamente com esse período, não vai ter mais a necessidade dos muros em Israel, né? Isso aqui, consequentemente, eles devem sair. Então, não vai ter mais muros, não vai ter mais proteção. Por quê? Porque existe uma paz, né? Que é a falsa paz, que a gente sabe que não é a paz ainda que vem, porque a verdadeira paz vem do Senhor. Então, não vai haver mais a necessidade disso. Tá? Então, por isso que ele relata, né? Ah, Herbert, mas, ok, mas o que tem a ver com essa situação agora? Tem a ver que esse é a ponta de lança do que está por acontecer, né? Como a Liga Árabe não reconhece, né, Israel ele vai ter que ceder algumas partes das terras lá na Cisjordânia, né? Então, ainda vão haver muitos conflitos, né? Isso aqui é o estopim, né? Então, a coisa ela vai piorar ali por aquele lado, né, para que realmente prepare, né, are o terreno para o anticristo ele vir, tá? É o que eu penso, é o que eu creio, né? E é o que é o meu entendimento bíblico, tá bom? Se você discorda, né? Ok, eu respeito, deixa o seu comentário, aquilo que você acha, mas é o que eu entendo, né? Como o platô para tudo isso, tá? Então, alguns países que agora são declarados inimigos de Israel não estão na lista dos países aliados. A Rússia, como eu falei lá no início, né? A Rússia, por exemplo, a Síria, a Jordânia, o Egito, né? Os palestinos e outros, né? Porque não estão incluídos. Quando essa invasão acontecer, a Bíblia fala que Israel estará gozando paz na sua terra. Mas como? Agora Israel está cercada de inimigos por todo lado. E por dentro de suas fronteiras também, Israel vai conquistar esses países ao seu redor para assegurar a sua paz. A sua paz é uma pergunta, né? Só que não, né? O que vai acontecer é o que eu acabei de dizer, né? É uma boa possibilidade. A profecia contra Edom indica isso. Lê o livro, né, de Obadias, né, que também fala um pouco disso. Enfim, então, tudo isso está por acontecer. E aí, voltando, né, aqui, deixa eu só abrir aqui a outra página aqui, que eu montei aqui. Quem seriam, então, esses invasores, né, Gog e Magog, né, o que fala lá na profecia de Ezequiel 38? Gog é um líder e Magog é sua terra. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele, lá em 38, 1, 2. Ma significa terra, né? A terra, né? Magog, então a terra de Magog. Enfim, a palavra Gog quer dizer roche, né? Todos concordamos que Gog e Magog falam de da nação da Rússia. Aí entra a Rússia. Pode ver que a palavra Rússia vem da palavra Roche. Mesec e Tubal são cidades da Rússia. São nomes para as modernas cidades de Moscou e Tobolsk. Os aliados da Rússia, agora que entra, né? Esses países são mencionados em 38:5, 6 persas, etíopes e os de Puti com eles, todos com escudo e capacete, Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, do extremo norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Pérsia, conhecida hoje como Irã, né, que é contra exatamente inimigo histórico de Israel, aliadíssimo da Rússia, né? Enfim, Etiópia e outras nações africanas. Puti, que é a Líbia hoje, né? Gomer e todas as suas tropas, possivelmente pode ser a Alemanha, né? Não sei se enquadra, mas pode ser a Alemanha e outras nações para o Mar Negro, né? Possivelmente a Europa Oriental. A casa de Togarma, do extremo norte, e todas as suas tropas. Armênia, provavelmente as repúblicas do sul da Rússia, ou seja, a Turquia, né? Observe que esses países já estão aliados à Rússia hoje em dia, e a Rússia está tentando uni-los como inimigos de Israel, que não é de hoje, que já sabemos disso. Então, pessoal, eu queria passar para vocês exatamente o que está por vir, tá?
Eu creio, tá? Isso é uma opinião minha, é um entendimento meu. Eu creio que esse acordo, né, ele é um princípio. Eu creio que o que está por vir é muito maior, está preparando o terreno para o anticristo. Tá? Então, essa profecia de Gog e Magog, lá em Ezequiel 38, 39, fala bem disso. Tá? Essas nações que vão se aliar, e a gente vê o mundo geopolítico, né, nessa movimentação, se você observar bem. Então, eu creio que será um acordo para que venha, né, o anticristo e a falsa paz, ela reine nesse período de 7 anos, para que possa vir a tribulação, enfim, e, consequentemente, a volta do nosso Senhor. Tá? É uma opinião, deixa o seu comentário, né? Se você acha que não é assim, Herbert, não é. Tá? Eu falo que a Liga Árabe, exatamente, os extremistas não estão aprovando isso, e a gente sabe como é que funciona, né? Como é o modo operandi, né? desse povo. Né? Eles são extremamente radicais e vamos observar o que vai acontecer mais à frente. Eu só quero deixar claro que, na minha opinião, não é ainda a paz, né? Aquela paz que muitos retratam, né? Muitos teólogos, muitos estudiosos acham, né? Que vai acontecer. Isso é um princípio ainda, tá bom? Obrigado pela sua participação, para que esse vídeo não possa se alongar muito, né? Agradeço. Se você gostou, deixe o seu comentário ao final, né? Não deixe de compartilhar, não deixe de dar o seu like, e podemos nos ver nos próximos vídeos. Obrigado mais uma vez. Tchau.